eu já fui direto pra campo. Com a mesma roupa que eu tava aqui. Eu tava pronto pra dormir. Eu tava pronto pra dormir. Igual o torcedor São Paulino. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai falar do São Paulo. Ou eu quero ouvir o São Paulo aqui, quero ouvir você falar sobre o Fernando Diniz, a derrota do São Paulo, o segundo tempo, a história toda. Então nós vamos fazer assim, ó. Giro da bola. Rafael Bellatini já está aqui se posicionando, já está se acomodando. São Paulo. Para falar do tricolor, o São Paulo que está numa situação crítica na Libertadores da América, perdeu ontem para LDU. E tem desdobramentos agora, ou não, não é? Será que teremos desdobramentos dessa derrota? O Rafael Bellatini vai contar tudo pra gente agora. Fala aí, Rafa, boa tarde. Tudo bem, Capriotti? Boa tarde pra você, pro Neto, pro amigo ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Pois é, a equipe do São Paulo está voltando pro Brasil nesta quarta-feira. Vai se reapresentar na manhã desta quinta, pensando no Campeonato Brasileiro. E a tendência é que o técnico Fernando Diniz siga assim como treinador do São Paulo. Não está sendo cogitada nesse momento uma demissão. O entendimento é que o trabalho tem que seguir, até por, não sei se muito bem, acho que o Neto pode falar sobre falta de opções no mercado, mas o trabalho do Diniz deve seguir na equipe do São Paulo. Derrota por 4-2, que deixa o São Paulo numa situação complicadíssima na Copa Libertadores. Quem falou isso? São entendimentos na diretoria, né? O presidente quer uma coisa, o Raí quer outra, né? Pelo menos das informações que a gente tem. Então, você tem esse... Na hierarquia, quem manda é o presidente, né? E aí a gente fica... Mas nesse momento, pelo menos nesta quarta-feira... Eu acho que vai cair os dois. É pouco provável que tenhamos, a gente vai seguir acompanhando também, porque os bastidores de clube de futebol a gente sabe que mudam de uma hora para outra. A equipe do São Paulo, que é uma situação bem difícil, né, Neto? Agora, para se classificar, o São Paulo precisa vencer a equipe do River Plate na próxima quarta-feira, vencer também o Binacional, torcer por um tropeço do River contra a LDU na última rodada e tirar uma diferença de saldo de 11 gols. Hoje a diferença é de 11 gols em favor da equipe do River Plate, ou seja, a situação é bem complicada. E se empatar com o River ainda fica mais complicado ainda. Aí basicamente... praticamente, mas né? não, praticamente, mas matematicamente sim, não. Matemática ainda não, mas praticamente já fica a situação muito difícil mesmo. Mas, ô Capriotti, sim. O Neto falou dessa vitória parcial por 2-1, e a gente vai trazer aqui a fala do técnico Fernando Diniz, porque ele foi perguntado a respeito do São Paulo terminar a partida com 7 jogadores com 21 anos ou menos, se era um momento de Libertadores, se para buscar um resultado na Libertadores fazia sentido você ter jovens garotos dessa forma, e ele viu como um lado positivo, é lógico, então em todo um contexto a respeito dessa resposta. Mas vamos ouvir o trecho da entrevista do técnico Fernando Diniz. Não, a influência, se analisar por esse jogo, como uma pergunta para analisar, a influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Então os jogadores entraram bem, são jovens, e não é porque são jovens que eles não têm condição de disputar Libertadores. Então, mas é isso que eu fico revoltado. Revoltado não, vamos lá, vou analisar de uma maneira tranquila. Por que não colocou o Paulinho Boia para ser o titular do time? Por que não colocou o Brenner para começar, se a altitude de 2.850 metros, você coloca o Pablo e o Vitor Bueno que não estavam jogando? Por que eu ganho de 2-1 no segundo tempo? Por que eu não poderia ganhar de 2-1 no primeiro tempo e depois colocar os jogadores mais experientes? Mostra que ele não sabe o que ele tá fazendo. Mostra que ele é desorganizado. Mostra que ele é um cara que não pode estar à frente do São Paulo, que é tricampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores. Então, as respostas dele tem uma outra coisa muito ruim, né? Até porque ele tem jornalistas e comentaristas, né? Que eu não vou dar nome aos bois para não dar moral para esses caras, né? Agora, a gente não pode nem fazer pergunta pra ele em relação a isso, porque os caras que gostam do estilo do Diniz são contra as perguntas que nós fazemos, que eu não sou jornalista, eu sou comentarista. Até porque muito jornalista também se fez em 5 anos de profissão, porque não estudou, certo? Vamos deixar bem claro isso pra um monte de gente saber. Entendeu? Aí quando ele fala isso, mas meu Deus, olha, nós ganhamos no segundo tempo. Mas por que você não colocou o Paulinho Boia? Por que colocou ele do lateral? Por que você não colocou o Paulinho Boia do lado direito, Brenner do lado esquerdo, Gabriel Sara vindo por trás? Não, você colocou o Gabriel Sara de volante. E quem chutou as bolas ao gol foi o Gabriel Sara. E quem cruzou a bola do primeiro gol foi o Paulinho Boia. E quem fez o gol foi o Brenner. Então você tá errado. Mas ele nunca tá errado. Ô Neto, eu fiz um jogo com você, eu vou até
pedir perdão aqui, não tô querendo analisar nada, mas o São Paulo venceu o segundo tempo por 2-1, mas perdia por 3-0 na primeira etapa e não ameaçou uma virada sobre a equipe da LDU, né? Porque o São Paulo fez um gol, levou o 4-1 e depois fez o segundo gol quando o jogo já estava decidido, já não tinha mais como fazer, não reagiu. Jogou mal, né? Jogou mal a partida. Então o placar 2-1 acho que é um recorte muito circunstancial. Essa questão da meninada é o seguinte, o São Paulo, essa meninada tá sinalizando pro Diniz já há bastante tempo, alguns jogos, que eles estão em melhor momento do que os veteranos. Eles estão pedindo passagem. Isso. A molecada tá pedindo, tá sinalizando já vários jogos. Mas ele não tá absorvendo isso. Quer dizer, o Tietê, o Luan. Eu sou fã do Luan. Eu acho o Luan um belo jogador. Acho um belo jogador o Luan. O volante. Tem o Luan, que ser titular. volante. Então, o Tietê... Mas ele colocou o Hernanes. O Tietê tá andando em campo, gente. O Tietê no primeiro gol do São Paulo, ele ficou na cabeça da área olhando a jogada se desenhar todinha. Mas quem colocou ele pra nada. jogar? Então, assim... Quem colocou ele pra jogar? Eu acho que o Fernando Diniz tá errando em algumas escolhas, em algumas decisões que ele tem tomado, que não são positivas. Eu acho o discurso do Fernando Diniz legal, é diferente do que a gente tem na média aí. Só que o discurso do Fernando Diniz não tá correspondendo à realidade, à prática, então, não é? Vamos lá. Então, e principalmente essa questão dos meninos. Que há muito tempo, já algumas rodadas, algumas semanas, essa molecada tá mostrando pra ele, nós estamos melhores do que os titulares. Só que aparentemente ele tá abraçado com os titulares, ou com os veteranos, só Neto. Tem um time. Com Daniel Alves, mas só tem com um time. Pablo, com o Hernanes. Esses caras estão dando sustentação pra ele no São Paulo. Deixa eu te falar, e ele não consegue mexer com os medalhões. Então, se o Leco porque ele sabe que os meninos estão melhores. Mas se o Leco não tomar atitude agora de mandar ele embora, vai continuar a mesma coisa. Bom, isso provavelmente sim. Então, provavelmente tem que ele vai morrer abraçado com os veteranos. Só que os veteranos já mostraram isso. O Daniel Alves não foi. O Tietê não andou em campo. O Hernanes não tem condições de jogar em 2.850 metros, até porque ele nem colocou o Hernanes pra jogar no Paulista. Teve quase 15 modificações, o Hernanes nem entrou. Era reserva, Hernanes. Reserva do reserva. Mas o que o Hernanes fez pra ganhar a posição de titular e ser capitão do time? Qual foi, o que ele fez? O gol de falta contra a equipe do Corinthians? Tanto é que teve um problema de desentendimento e que os dois falaram que não tinha nada a ver. E depois disso ele colocou o Hernanes como titular e capitão. Aí se você prestar atenção... Ponto... Aí, ó. Meio-dia 15. Meio-dia 15. Esse é demais isso aí. Quinto sinal. Aí é o seguinte, quinto sinal. Aí você tem o seguinte, o que me deixa mais triste ainda é que ontem o Igor Gomes... Ele correu barbaridade. Léo Pelé correu barbaridade. O que ele falou pro Igor Gomes num lance que esse menino errou, foi uma coisa inacreditável. E pro Tietê, será que ele falou pro Tietê que ficou olhando no primeiro gol ali? Pro Thiago Volpe não, pro Daniel Alves não. Entendeu? Então ele já perdeu. Então quando eu tenho... Vamos lá, você acha que o Corinthians tem a convicção do Xavier, do Rony... Você acha que o treinador... Nada, cara. Você acha que tivesse os caras lá, o Coelho ia colocar os moleques pra jogar? Mentira, para com isso, isso não é verdade. O único time hoje que tá botando pra jogar é porque os moleques são bons pra caramba e não tem como deixar os dois da reserva, é o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino. Esses aí do restante, esse não tem como. Qualquer treinador que não os colocarem como titular, o treinador perde o emprego. O Fernando Diniz, ele inventa um futebol protagonista que é só dele, que não é do São Paulo. Ontem, e também contra o River aqui, ele já tinha que ter colocado os meninos pra jogarem. Porque os meninos já pediram passagem e são melhores. O Luan é melhor que o Tietê. O Paulinho Boy é melhor que o Vitor Bueno e que o Pablo, que estava machucado. Ele colocou o Pablo pra jogar contra o River Plate, ele não fez nada. E insistiu contra a equipe do LDU com 2.850 metros e deixou o cara jogando até os 25 minutos do segundo tempo. Então, pera, mas que Fernando Diniz que enxerga o jogo esse? Que Fernando Diniz que coloca o Paulinho Boy pra ser lateral direito? Que coloca o Gabriel Sara pra ser volante? E que eu deixo ainda o Hernanes jogando? E que eu não mexo no intervalo? Pô, peraí, então o treinador é pra treinar, o líder é pra liderar. E quando eu tenho um treinador que ele é menor que o jogador, é isso que você me perguntou. Ele abraçou os caras vão jogar enquanto ele for treinador. A hora que vier um treinador pro São Paulo, sabe quem vai ser o titular? Paulinho Boy e Gabriel Sara. E Luan. E Luan.
Mas é só olhar, você é só enxergar. Você não tem a dúvida, vocês, São Paulinos, não tem a dúvida disso. E isso é o melhor pro São Paulo. Só que eles não estão enxergando isso. Então, pro São Paulo ou pro Raí é melhor deixar o Fernando Diniz, tá tudo certo. Mas ele já mudou até o estilo de jogar. Lembra que ele mudou os 3 jogos? Aí ele voltou com o estilo Diniz. Olha o gol que tirou praticamente o São Paulo da classificação. Quando eu saio jogando com o Thiago Volpe e o Igor Gomes, ele tá no lugar do zagueiro. Aí o Hernanes vem pra receber a bola, perde a bola, porque ele ia passar pro Tietê que tava de lateral direito. E os 2 zagueiros estavam à frente, e os 2 laterais estavam à frente. Tá errado. Zagueiro vai zagueirar. Lateral vai cruzar e marcar. Os caras cruzaram atrás do gol ontem. Então, peraí, quem que é o culpado disso? O jogador? É o jogador. Mas quem é mais culpado da situação do São Paulo é o Fernando Diniz e também o auxiliar, o Márcio Araújo, que não fala pra ele a verdade. Talvez essa verdade que eu esteja falando, talvez o Diniz fique bravo. Talvez os caras que protejam ele fiquem bravos. Mas a verdade é essa. A verdade é essa pro São Paulo. E aí tem o problema em relação quando se abraça uma causa. Quando se abraça uma causa política, uma causa do futebol, uma causa que você tem um entendimento, você abraça essa causa. Mas você tem que entender que, às vezes, quando você abraça uma causa, tem as coisas erradas. E aí você tem que ter um entendimento. Pô, o que eu errei? Pô, peraí. Agora, pro próximo jogo, eu coloco os moleques pra jogar. Aí eu arrebento com eles, se perder pro Internacional. Então tá errado, você tem que ter... Futebol é nada mais gente, do que o Tele Santana, do que N. Andrade, do que tudo que os grandes treinadores fizeram, Muricy, é repetição. Lembram quando o Muricy, a gente da imprensa, queria acabar com o Aloysio? Tem que sair do time, faz 11 gols, quem não joga, papapá. Quem deu o passo pro Mineiro ser campeão do mundo? E além de repetição, também é qualidade, né, Netão? Porque a gente está importando... Mas hoje a gente tem pouca, né? Então, é isso. A gente está importando essa marcação-pressão, não é? Marcação alta, ela é moda hoje no futebol. E a gente vê muito isso na Europa. Então os times estão importando aqui para o Brasil também. Então o que acontece? Um time faz uma marcação alta, vai lá, põe pressão no adversário. E o adversário não tem a mesma qualidade para sair jogando, para essa saidinha, que a gente vê nos times europeus. Ontem ficou muito claro isso no São Paulo. E aí o que você tem que fazer numa situação como essa? Você tem que dar o chutão. Põe a bola pro lado, põe pela linha de fundo. Mas quem fez a pressão alta ontem? Não, ontem no terceiro gol do jogo. LDU. Quem que fez a pressão? Foi o LDU que fez a pressão. Então. E o que eu tenho que fazer? Se você não tem condição de sair jogando... Mete pro lado, rifa a bola. Isso, hoje virou proibição virar a bola, rifar a bola no futebol brasileiro, porque você tem que sair jogando. Você tem toda a razão. Não pode dar a bola pro adversário. Você tem toda a razão. Aqui mas peraí, o Brasil, não é a mesma qualidade técnica da Europa. Tudo bem, mas gente. aí eu sou o treinador, eu sou o Fernando Diniz, você é o Igor Gomes. Eu mando você... Tá isso então. Isso que eu quero debater. Então, você tem toda a razão. E eu, se estivesse jogando, duvido que o goleiro ia fazer aquilo lá. Eu cobrava o tiro de meta. Você não vai fazer isso, não. Hoje você não vê mais goleiro cobrando tiro de meta. Não tem mais tiro de meta do goleiro. E eles não aprenderam... Agora é tudo sair... Eu acho bonito isso. Eu acho legal a saidinha. É bonito. Minha mulher... Eu acho lindo. Mas agora não pode ficar achando que isso é a nova salvação do futebol. O bonito é ganhar. Mas... Bonito é ganhar título. O simples, às vezes o simples é o mais eficiente e o mais bonito do jogo. Só em relação ao jogo, só assim, nisso que você tá falando, tá certo. Você tem toda a razão. Mas aí o Diniz fala pro Igor Gomes assim, moleque, e xinga ele. Palavrão, xinga... É verdade ou mentira minha? Aí você tem que ir lá na saída de bola com o Thiago Volpe. Aí o moleque vai, mete a bola pro Hernanes, e o Hernanes erra o passe. Sabe quem é culpado? O Igor Gomes. Não o senhor. O culpado é o professor. Ele que mandou, ele que ensinou. Porque se o Thiago Volpe tivesse moral como o Rogério Ceni teve, não, moleque, vaza, irmão. Aqui nós precisamos ganhar, mete a bola pro Paulinho Boia. Ele faz isso. Então ele é o maior responsável porque o São Paulo tá acontecendo. Vamos falar, peraí, Rafa, vamos falar sobre... Tá correndo risco o Fernando Diniz? A gente vai falar então na sequência em 2 minutos